correspondentes em todas as regiões do estado. Cobertura ao vivo dos principais acontecimentos locais, em um formato ágil e moderno. Jornalismo, esporte, debates, música, economia, arte, cultura e diversão. TV Araguaia, 24 horas no ar. Na Desbrava Ford, a oportunidade que você esperava chegou. Você pode levar a sua Ranger, uma picape raça forte com condições especiais. Toda a linha Ranger em 8 parcelas semestrais. Isso mesmo, você pode adquirir sua raça forte 4x4 em 8 parcelas semestrais. Visite a Desbrava Ford hoje mesmo e garanta sua Ranger com condições exclusivas. Aumente os resultados da sua fazenda com o uso de tecnologias inovadoras nos controles financeiros, na produtividade e na lucratividade. Desenvolvemos soluções de gestão para o agronegócio para aumentar a eficiência nos investimentos rurais. Na Agro 365, sua fazenda está na palma de sua mão. O produtor poderá gerenciar quantas fazendas quiser em um só sistema. Crescimento e a melhoria da performance de suas propriedades. Somos o seu parceiro para aumentar a eficiência nos investimentos rurais. Agro 365, soluções para o campo. Há 30 anos, o IOP foi pioneiro e agora é referência em ortopedia e neurocirurgia. Uma evolução transformadora que ultrapassa fronteiras geográficas. Aqui, excelência, humanidade e cuidado se unem para colocar sua saúde e bem-estar em primeiro lugar. Somos o único centro especializado em neurologia do estado. Nossa infraestrutura é nova, moderna e de alto padrão. Cirurgias, internação, UTI e pronto atendimento, tudo em um só lugar, para sua comodidade e segurança. Somos um hospital completo, moderno e repleto de especialistas apaixonados por cuidar de você. Muito boa noite para você que está assistindo a TV Araguaia. Estamos começando mais um Sardinha Cast, o meu, seu, nosso podcast. E hoje aqui na nossa bancada nós estaremos com eles, Sani, Diego e Karina, diretamente de Brasília, que vão falar para a gente sobre como é a vida de um trisal. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Boa noite. Boa noite. Estamos bem. Tudo jóia. Tudo bem? Como está por aí em Brasília? Tá tranquilo, hoje o clima tá bem agradável. Gente, mais uma vez eu agradeço novamente, né, vocês terem aceitado o convite do podcast, né, para vocês estarem aqui com a gente. E também aqui junto com a gente na bancada a gente vai ter ele que vai falar sobre orgulho bissexual. Nós estaremos com Flávio Dorta. Muito boa noite, Flávio. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Sardinha. Tudo bem? Tudo jóia com você. Tá tudo bem. Olha, eu fiquei bonito aqui, ó. Pessoal, e para começar esse programa de hoje, a gente vai abrir primeiramente com vocês, tá? E eu já vou fazendo aquela pergunta assim, como que vocês se conheceram? A gente se conheceu no Tinder. Eu já era casada com o Diego no Tinder. A gente se casou em 2009. E aí, de relação, a gente, na verdade, já queria incluir uma terceira pessoa. No caso, teria que ser mulher, porque quando a gente começou e decidiu que a gente iria ter outra pessoa no relacionamento, a gente sempre em triângulo, que é quando todos se envolvem. Então, por eu ser bi, o Diego não, nesse caso só daria para ser outra mulher. E foi aí que a gente conheceu a Ká. E vocês... Pode continuar. Em 2019 a gente se conheceu em novembro, e aí em dezembro nós fomos morar juntos. E aí estamos desde então. Muito bem. E deixa eu te perguntar, como que funciona a dinâmica de um trisal hoje? Da vida de um trisal hoje? A nossa vida é bem parecida com a vida de um casal, né? A gente tem a mesma rotina. Eu trabalho com a Karina, a Sani trabalha como
psicanalista, e é a mesma rotina de um casal, só que com uma pessoa a mais. A gente tem brigas, a gente tem rotina, a gente tem tarefas domésticas que são divididas entre os três, as contas de casa e as despesas, todo mundo paga junto, por três. Quando a gente sai para algum lugar, se alguém não convidou, né, a gente também divide por três as contas. É bem parecido com a rotina do casal. Certo. Em relação a essa questão, por exemplo, das atividades, como que vocês distribuem, por exemplo, as responsabilidades? Para fazer. Por exemplo, eu gosto de limpar a casa. O Diego e a Karina já gostam, a Ká já cozinha mais, o Diego cuida das louças. E assim a gente reveza de acordo com que cada um tem mais habilidade. E super funciona. É bem tranquilo. Sim. É uma rotina como de todo casal. Exato. Só que em três. Você tá doido pra perguntar, não tá? Você tá doido pra perguntar? Eu tô vendo teu olho brilhar pra perguntar. Eu tô aqui me segurando. Pode perguntar. Podem perguntar o que Pode vocês perguntar à quiserem. vontade. Só não vai fazer polêmica ao vivo aqui comigo, não, pelo amor de Deus. Gente, quando a gente fala em trisal, eu nunca participei de um, né? Nunca vivenciei esse romance. Mas a gente pega um poliamor. É certo isso? Sim, o trisal ele tá dentro do poliamor, só que no nosso caso a gente chama, é como se fosse um poliamor fechado. Os poliamoristas eles não gostam dessa nomenclatura, mas a gente também não, a gente não gosta muito de rotular. Hoje dentro das relações nós somos um trisal, mas um trisal fechado. Então nós não nos envolvemos com pessoas de fora, é somente entre nós três. Ah, certo. E como que é a questão, por exemplo, de vocês lidarem com a questão do ciúme? É tranquilo? Entendi. Eu não Desculpa. Como que é a questão, por exemplo, do ciúme? É tranquilo lidar com ciúme? no começo foi complicado. Foi difícil? A gente teve muita briga até a gente se adaptar. Todos os três fizeram terapia para conseguir entender como é que era o formato de relacionamento. Mas depois de mais ou menos aí uns 8, 9 meses, a gente já estava bem adaptado e já não tinha mais essa questão de ciúme. Existe ciúme de pessoas de fora. Entre nós três não existe nenhum tipo de ciúme. Mas assim, vocês falam de pessoas de fora porque tem outras pessoas que participam ou não? Não. É porque pessoas que igual querem isso. participar. Ah, entendi. Quer perguntar? Mas pergunta. Eu vou perguntar de novo. Meu assistente de palco hoje. Gente, eu vou perguntar uma coisa pra vocês, por um casal que quer ter uma experiência A3. Vocês diriam que tem a diferença de um casal que tem experiência A3 e depois começar a gostar e incluir uma pessoa no relacionamento? Ou existe aqueles momentos só pra pessoa, só um fetiche da pessoa ter uma pessoa ali a mais? É o que a gente fala da diferença do menage para um trisal. Porque o menage é você se envolver sexualmente com outras duas pessoas. Já o trisal, ele é um relacionamento com outras duas pessoas. A grande maioria das pessoas querem vivenciar um trisal pelo fetiche do menage. Porque quando elas têm que lidar com todas as questões sentimentais, financeiras, com todas as demandas de um relacionamento, só que duplicado, aí elas não querem e desistem assim na primeira oportunidade. É porque muitos trisais acabam geralmente antes ali de completar o primeiro ano. A taxa é muito grande. Eu fui para a área de terapia justamente pela demanda que a gente começou a receber e eu estou escrevendo um artigo sobre isso, onde eu já atendi mais de 1.000 pessoas que vivem ou vivenciaram um trisal. E a grande maioria, assim, eu posso falar que pelo menos 80% desiste no primeiro momento em que começa a ficar difícil. Ah, certo. Eu conheço bastante gente que já abriu o relacionamento e viu a dificuldade e depois fechou porque falou assim, meu Deus, não aguento, uma pessoa pra mim já tá o suficiente e... Sim, tem muita gente que frequenta, por exemplo. E assim,
Vocês têm a página no Instagram, né? Foi até por onde eu conheci vocês, né? A página de vocês. Como que é a questão, por exemplo, que vocês veem, por exemplo, da sociedade com vocês? Vocês, obviamente, devem enfrentar bastante preconceito em relação a isso, porque não é uma coisa que, aos olhos da sociedade, é uma coisa comum. Como que vocês lidam, por exemplo, com o preconceito? Então, no começo a gente ficava chateado e queria que as pessoas entendessem, mas hoje em dia a gente nem liga, a gente tenta ensinar e passar que a gente tá ali pra gente distribuir amor e não pra distribuir ódio. Certo. Já teve algum caso, por exemplo, de vocês sofrerem, por exemplo, preconceito publicamente? Ah, teve daquela página, né, que Não, publicamente, Publicamente não, mas a gente já foi marcado em uma Associado. matéria, associaram a nossa imagem num caso de daquele que eu fiz. incesto, que era de assassinato. e de um assassinato, uma tentativa de assassinato, porque um se envolveu com o outro e usaram nossa imagem para dar essa notícia. Certo. E assim, questão de preconceito, no começo, quando a gente criou o Instagram, a gente recebia muito hater. Lá no TikTok a gente ainda recebe, mas hoje é de uma forma muito mais controlada. Quando as pessoas vão no nosso perfil do Instagram, eu acredito que elas já identificam, porque hoje o que a gente recebe de hater lá é quase zero. O TikTok, por exemplo, vocês mencionaram essa questão do TikTok, eu às vezes publico, né, os cortes aqui do programa lá no TikTok, e o programa aqui, ele é totalmente fora da caixinha, né? A gente traz temáticas que geralmente não estamos muito habituados a ver na televisão. E eu recebo mensagens no privado criticando justamente, por exemplo, já trouxe sobre a questão da transexualidade, já trouxe uma cartomante, já trouxe ayahuasca, tô trazendo o Flávio aqui hoje, que eu tenho certeza que você vai tomar um hater. Será, gente? Vai, você vai tomar um hater sim, Flávio, com toda certeza. Então, assim, a internet é uma terra sem lei, né? E assim, como que vocês lidam justamente com essa questão, por exemplo, dos haters, das pessoas que respondem na internet para atacarem, por exemplo, vocês? Porque eu vou falar o seguinte, a questão, por exemplo, do amor de vocês é uma coisa exclusivamente única de vocês, a gente não tem nada a ver com isso, né? Mas como que... porque às vezes lidar com a crítica, lidar com o hater é um pouco complicado, mas como que vocês geralmente lidam com essas críticas, com esses ataques, né? Hoje a gente só bloqueia. Não faz diferença na nossa vida, então não faz. A gente não liga, já tem muito tempo, né, que a gente tá junto, que a gente tá exposto na internet também. Então, a gente não hoje absorve. Nem liga, não. Ai, gente, vocês têm sorte, vocês são uma cidade grande. Porque vocês morassem em Palmas, vocês saberiam que era hater. Aqui é desse tamanho. Você sabe que é desse tamanho? Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Então, eu imagino que o hater aqui seria maior. Não, o hater aqui é... tinha um trisal que morava. Eles eram daí, eles se mudaram daí para uma cidade maior. Eu acredito que um dos fatores foi esse, né? Não, mas é por conta que não dá queria viver mesmo, sabe? Vocês mencionaram sobre eles aqui, foi uma grande polêmica aqui na realidade, né? Porque foi uma coisa que foi aberta publicamente, né? E as pessoas não estavam preparadas. E acabou que realmente aconteceu isso. Eles tiveram que mudar de Palmas, porque Palmas, infelizmente, é uma capital, mas que tem ainda um espírito ali de cidade de interior. É o interior. É o interior, né? Não é o espírito, não. É o interior. É o interior. Gente, a gente só tem um shopping aqui. Tudo tá fechando agora. Tudo fecha 2 horas da manhã. Nem um bar abre 2 horas da manhã. Tudo fecha, meia-noite. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tá andando em 2 horas da manhã em bar? Ué, eu sou jovem, tem que sair. Ah, jovem. Vamos falar de família? Vamos entrar na pauta de família, que é uma grande pergunta que me fizeram justamente para encaminhar para vocês. Vocês, obviamente, acredito que vocês devem ter o sonho de ter filho, ou se vocês têm filho, eu não sei.
Como que é essa questão, por exemplo, da gravidez com o trisal? Como que é essa questão, por exemplo, da educação do filho com o trisal? Então, o Miguel, nosso filho, né? A gente tem um filho de 6 anos, gerado eu e a Sani. E o Miguel aceitou a Karina muito bem. A Karina tem total liberdade para cuidar da educação dele como mãe também. A diferença é que ele conheceu ela depois, então ele chama ela de tia, né? Ele não chama ela de mãe também. Questão de gravidez, escolheu a vez, né? Então as meninas toparam que a Karina seria a próxima a engravidar, mas esse plano de gravidez está suspenso esse ano, é mais para frente. Tá. Então, se caso a gente vier ter outro filho, será gerado pela Karina. E, bom, é bem tranquilo essa questão da gente aumentar a nossa família, isso aí ficou bem tranquilo, bem resolvido. Certo. Mas em relação, por exemplo, à questão da educação dele, é uma coisa tranquila. Muito tranquilo. A gente deixou ela se incluísse dentro da questão da rotina dele. Quando ela chegou, ele tinha 3 anos. Então, assim, ele estava em formação ainda. E aí ela pegou tudo isso junto, tanto que hoje ele tem o respeito por ela. Quando ele quer alguma coisa, ele chama ela de mãe, de mamãe, né? Todo na gracinha, porque ele entende. A gente já teve essa conversa com ele, ele tem entendimento sobre isso, que nós somos uma família com um formato diferente. Vocês tiveram, obviamente, vocês tiveram aquele ponto do relacionamento de vocês que vocês assumiram publicamente, né? Como que foi essa questão, por exemplo, da aceitação da família de vocês, por exemplo, de pais, de tios, em relação, por exemplo, ao trisal? A minha família aceitou bem fácil, né? A gente vive uma sociedade um pouco machista, né? Então, fui endeusado na família. Meus primos queriam fazer tatuagem com a minha cara e não sei o que. Todo mundo aceitou porque, o cara é fodão, tá com 2 mulheres. Mas para as meninas foi uma situação bem mais complicada. Na nossa família, na minha mesmo, meu pai e minha mãe não aceitaram, ficaram um tempo sem falar comigo. E acho que depois de 2 ou 3 anos que eles começaram a falar comigo de novo, mas aceitar, eu acho que eles não aceitam, mas hoje em dia respeita. No meu Existe caso, já um respeito dentro da família. Sim. A gente sofreu bastante respeito da família e a gente foi até excluída mesmo de algumas questões. Então, como a gente estava muito certo de que era isso que a gente queria e o que a gente escolhia para nossa vida não fazia mal para ninguém, a gente permaneceu nessa escolha e deu tempo das pessoas para elas processarem isso e ver se elas nos queriam na vida delas ou não. E aí, depois de um tempo, a gente conseguiu ir retomando essas relações. Eu vou até aproveitar o que o Diego falou, pegando esse gancho dele. Quando a gente teve aqui essa questão do trisal de Palmas, né, que se assumiu publicamente, eu lembro disso, as pessoas falavam o seguinte, porque da mesma forma, era a mesma formação de vocês, 2 mulheres e um homem. Quando se referiam ao trisal, quando se referiam a eles, falavam assim, do ponto de vista do homem, né? Por exemplo, o cara tá com 2 mulheres, né? Elogiavam o cara por causa disso. Quando você colocava uma formatação diferente, por exemplo, 2 homens e uma mulher, as pessoas já falavam uma coisa totalmente diferente. Falava, por exemplo, que a mulher ela não prestava, falava que... Entendeu? Então, assim, é muito nítido realmente essa questão do machismo que vocês tinham acabado de mencionar aqui pra mim. É por isso que a gente gosta de deixar claro que no nosso caso não é um homem com 2 mulheres. Todos nós nos relacionamos. Então eu tenho um marido e uma mulher, a Karina tem um marido e uma mulher e o Diego tem 2 mulheres. Porque aqui todo mundo se relaciona e todo mundo tem a mesma importância dentro da relação. Entra até a questão da bissexualidade, né? Que muita gente não entende e também não respeita, né? Até no meio LGBT, o pessoal gay não respeita o bissexual, acha que são pessoas indecisas e tal. Na questão do trisal, acha que o homem está se aproveitando da situação com 2 mulheres, sendo que aqui a Sani tinha também muito desejo de inserir outra mulher no relacionamento, não era uma imposição do marido, tem que ser outra mulher, porque eu quero ter 2 mulheres. Não tem nada, aqui no nosso relacionamento não teve nada disso, teve um respeito pela bissexualidade da Sani, e
teve também o respeito sobre a minha opção sexual, que também não era interessante, a minha orientação sexual, que eu não tinha vontade de me relacionar com outras pessoas do mesmo sexo. Então, acabou entrando nessa questão também da bissexualidade, que ninguém enxerga a bissexualidade dentro do trisal, acha que é um homem e duas mulheres, né, que as mulheres não se relacionam entre elas, sendo que geralmente não é assim. É verdade, a bissexualidade... O meu comentarista de bissexualidade hoje. Geralmente é muito erotizado, né? Então, assim, o machismo, ele aproveita muito disso. Então, todo cara hétero top, né? Quer ter duas meninas e tudo mais, e aceitam a bissexualidade delas mais fácil. Então, assim, o machismo tá dentro disso. Mas como a gente pega o caso deles, eles todos são um casal. Todos participam de um casamento. Não é ali um fetiche, é tipo um casal. Isso é muito bonito, sabia? Obrigada. Vocês levam muito a sério isso, dá pra perceber pela conversa. Você quer chamar o intervalo? A gente estudou bastante. Olha lá pra câmera. Gente, eu vou chamar o intervalo agora, tá? Okay. Pode chamar? Pode. Gente, acabamos. Vai. Gente, encerramos o primeiro bloco aqui, né? Vou chamar o intervalo. Fique aí, que agorinha vai ter mais sobre o casal e depois comigo, trisal. Né? O trisal. É o casal, trisal. Na Desbrava Ford, a oportunidade que você esperava chegou. Você pode levar a sua Ranger, uma picape raça forte com condições especiais. Toda a linha Ranger em 8 parcelas semestrais. Isso mesmo! Você pode adquirir sua raça forte 4x4 em 8 parcelas semestrais. Visite a Desbrava Ford hoje mesmo e garanta sua Ranger com condições exclusivas. Há 30 anos, o IOP foi pioneiro e agora é referência em ortopedia e neurocirurgia. Uma evolução transformadora que ultrapassa fronteiras geográficas. Aqui, excelência, humanidade e cuidado se unem para colocar sua saúde e bem-estar em primeiro lugar. Somos o único centro especializado em neurologia do estado. Nossa infraestrutura é nova, moderna e de alto padrão. Cirurgias, internação, UTI e pronto atendimento, tudo em um só lugar, para sua comodidade e segurança. Somos um hospital completo, moderno e repleto de especialistas apaixonados por cuidar de você. Aumente os resultados da sua fazenda com o uso de tecnologias inovadoras nos controles financeiros, na produtividade e na lucratividade. Desenvolvemos soluções de gestão para o agronegócio para aumentar a eficiência nos investimentos rurais. Na Agro 365, sua fazenda está na palma de sua mão. O produtor poderá gerenciar quantas fazendas quiser em um só sistema. Crescimento e a melhoria da performance de suas propriedades. Somos o seu parceiro para aumentar a eficiência nos investimentos rurais. Agro 365, soluções para o campo. Voltamos com Sardinha Cast e hoje nós estamos com mais uma temática bombástica. Nós estamos falando sobre a vida A3. Nós estamos com a Sani, Diego e Karina, diretamente de Brasília. Cast, os meus primeiros convidados a nível nacional. Quem recusou meu convite, chupa, porque agora eu tenho convidado a nível nacional aqui. Palhaçada. Inclusive, gente, de novo, muito obrigado. Para enaltecer mais o trabalho de vocês, para quem não sabe, a gente já saiu em jornais no Japão, em Londres, no Daily Mall, na Rússia. Então não é qualquer convidado, não. Não é qualquer convidado, não. Agora tá saindo aqui no Tocantins. Eu quero ver agora quem vai falar do meu podcast. Muito hoje. Hoje vamos acabar. Eu acho que aqui no Tocantins é a primeira vez que, assim, fala muito sobre trisal, assim, abertamente. É porque é só eu que falo disso aqui, né? É só eu que falo disso aqui no Tocantins. Não tem outro, não. É só eu mesmo. Sou eu que invento essas pautas. Mas, gente, vamos entrar agora numa temática. Toda
temática que é polêmica, né? Mas em específico eu vou falar sobre isso. Como a questão da formatação, por exemplo, dos trisais. Os trisais, ultimamente, a gente tem visto, né, que tá sendo, assim, cada vez mais público, né? Porque antes era uma coisa mais escondida, né? Podemos se dizer assim. Só que a formatação dos trisais, elas são variáveis, né? Às vezes a gente tem trisais somente de gays, a gente só tem trisais, às vezes, de lésbica. Existe, por exemplo, trisais aonde, por exemplo, a gente tem, no caso, por exemplo, pessoas que não se relacionam entre eles apenas com um deles? Sim, é o que a gente chama de trisal em V. Por exemplo, um trisal de uma mulher e 2 homens, que os homens são héteros e eles têm relacionamento apenas com a mulher. Eles têm o que a gente chama de relacionamento afetivo, onde eles conversam, se respeitam, mas não envolvimento sexual. Então só tem a questão do afeto, do sentimento. Exato. Não tem a questão do... Mas é possível ter isso? Sim, existem muitos trisais assim. Gente, chocado. Às vezes aqui em Palmas o povo não sabe que tá em um, né? Às vezes aqui em Palmas as pessoas não sabem que estão em um trisal. Ou no relacionamento aberto. As pessoas não sabem. Acaba descobrindo assim, às vezes, né? E outra questão, assim, que eu até queria pontuar com vocês, sobre essa questão, justamente essa questão, por exemplo, do preconceito. Né, do preconceito. Vocês acreditam, por exemplo, que o trisal é uma coisa que vai se tornar mais comum futuramente ou é uma coisa assim que vai ficar estagnada como está? Eu acredito que vai ter bastante crescimento. Do mesmo jeito que, né, lá na década de 70, quando começaram os homossexuais a se assumirem publicamente, os bissexuais, e, né, isso virou uma pauta, até que virou lei, até que a gente chegou no casamento, eu acredito que os trisais e as relações livres também vão caminhar para isso. Porque até na questão de leis, até 2018, era permitido união poliafetiva registrada em cartório. Então, até em 2018, nós 3 poderíamos ter nos casado legalmente no cartório. Em 2018, a Carmen Lúcia interviu e aí foi proibido esse regime de união. Então, hoje, a gente até fez o nosso casamento em 2021, que foi uma celebração, porque hoje, juridicamente, não é permitido mais de 2 pessoas. Então, eu acredito que quanto mais pessoas existam, mais pessoas se mostram, mais visibilidade, mais pessoas vão ter coragem de se assumir. E, ultimamente, eu acho que é a época que mais tem visibilidade dos trisais, né? Você vê saindo em programas grandes, igual o Fantástico. Tem trisais brigando para registrar filho no nome dos 3 na justiça. Então, tem virado uma coisa realmente legítima, né? Vai sair numa série na Rede Globo, que a gente participou no próximo ano. Então, é um relacionamento hoje que é legítimo. A Carmen Lúcia, na época, proibiu... Tendo globais aqui no meu podcast. Aí, o que acontece em 2018? A Carmen Lúcia proibiu porque ela disse que não existiam trisais no Brasil. Então, hoje é outra situação. Hoje existem, hoje é relevante, como é que é o nome? É legítimo, né? Os relacionamentos são legítimos, eles existem, são duradouros, constituem família, contribui para a sociedade, né? Então, hoje a gente já tem uma pauta bem mais forte do que antigamente. Muito bem. Vocês acreditam, por exemplo, que vai ser uma coisa regulamentada já no futuro? Sim, eu acredito que nos próximos 30 anos aí até isso deve acontecer. 30 anos a gente já morreu. Tá doida? Não, vamos estar vivíssimos. Mas eu acredito que deve demorar por aí. Eu não acredito que vai ser uma coisa rápida. Não vai ser por agora, mas também 30 anos aí... Ué, mas foi pegando pela questão dos homossexuais, foi essa média de tempo. Até não, mas a gente veio pra revolucionar, entendeu? A gente tem que ser nessa época ainda. Se a gente continuar com o governo atual, quem sabe a gente consiga isso de forma mais rápida. Uns 30 anos aí, certeza. Eu acho que o pai Lula aí vai... Não vai ficar fazendo política aqui, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gente, nós estamos na metade do programa. Eu sei que vocês têm compromisso daqui a pouco,
né? Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão nos escutando, para os trisais que estão ainda aí no Brasil em formação, para aquelas pessoas que estão ainda com um certo medo, né, do preconceito, da represália. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem aqui para a gente ao vivo. Tá bom. Eu quero dizer para vocês que vocês podem amar sem medo, que não tem nada de errado em amar mais de uma pessoa ou amar duas ao mesmo tempo. Se você quiser fazer um trisal, desde que todos estejam de acordo e cientes e concordem com isso, faça. Se precisar de ajuda, de referência, pode buscar nossa ajuda lá no Instagram. Se precisar de terapia, porque o primeiro ano é realmente muito complicado, pode procurar a gente lá no Instagram. E é isso, gente. Vamos viver e ser feliz, porque a vida é hoje. E é só uma. Pode deixar o Instagram. Amor de trisal. Tá mudo. Voltou? É assim, ao vivo aqui a gente dá problema, aí daqui a pouco eu vou ali e reclamo com a produção. Gente, eu quero desconto, tá? Tu tem um. Claro. Eu sou capricorniano. Você quer caso perdido. Já Nossa, que isso? Fala, produção, o que foi? Vai, vou, já, você quer? Tá saindo agora? Do meu... O microfone deles parou. Ah, tá, não. Eu tô escutando aqui. Não, eles não estão saindo. Deu tchau pra eles. Gente, vamos nos despedindo por aqui. Agradeço novamente a presença de vocês por terem aceitado o nosso convite. Futuramente vamos fazer novamente uma outra temática. Estamos elaborando outra temática aqui. E mais uma vez agradeço Sani, Karine e Diego por terem aceitado o convite. A gente que agradece. Muito obrigada. Muito um bom final de semana para vocês e a gente vai continuar aqui com o Flávio sobre bissexualidade. Até logo. Chamar intervalo, não? Não, a gente vai aqui agora contigo. Agora? É, na cara dura. Ai. Na cara dura a gente vai aqui agora contigo. Você falou que eu viesse aqui, muita gente falou que eu era gayzinho, não sei o Muita gente falou quê. que você era baitola, que você não sei o quê, que era só uma conversa sua. Ué, saiu. Ué, foi pro intervalo? Ah, Tá ao vivo, nós estamos aqui. Apareceu ó. lá, eu falei, tá certo. Flávio Dorta, me conte, Flávio Dorta. Ei, alegria. Felicidade. Palmas aí, gente. Felicidade para Flávio Dorta estar aqui hoje comigo no podcast. Mas, Flávio Dorta, me conte, o que é uma pessoa bissexual? Bissexual, aquela famosa frase que as pessoas falam, bissexual é frescura, bissexual é um gay indeciso. O que é o bissexual? Olha, a bissexualidade, ela é uma orientação sexual. Então, assim... Só isso? Não existe esse negócio do povo fantasiar, que é uma pessoa que é indecisa, que é uma pessoa que não sabe o que quer. Mas é uma orientação, então a pessoa é bissexual, não tem como ela correr disso. Uhum. Ela sente atração pelos dois gêneros, por homem, por mulher. E às vezes a pessoa lutando contra essa decisão, com essa vontade dela, é muito ruim. Tem como diminuir só o retorno aqui pra gente? Ah, tá, é porque tá sendo boate. Agora sim, melhorou. Deixa eu te perguntar, a questão da bissexualidade, o bissexual hoje no Brasil, qual é o principal desafio hoje para uma pessoa que é bissexual hoje no país? Olha, no nosso Brasil, eu acho que as pessoas acreditarem realmente que existe a bissexualidade, sabe? A palavra LGBT, o B é muito esquecido. As pessoas ainda julgam bastante. Beijo biscoiteiro, não? Também, né? Todo mundo faz. Tu acha que eu sou biscoiteiro? Não,
Não sei, eu tô te perguntando. Ué? Vai que o Ben Mas você tá me chamando de biscoiteiro também, Vai né? que o Ben é de biscoiteiro, porque a senhora Não, é biscoiteira. eu sou biscoiteiro sim. A senhora é biscoiteira. Mas é B de bi mesmo. É B de bissexual. Mesmo. Bissexual. B de bissexual. E deixa eu te perguntar, o bissexual hoje no Brasil, por que muitas vezes as pessoas taxam, por exemplo, o bissexual de que é uma pessoa indecisa, de que ainda não foi orientado em relação ao sexual? Por que as pessoas sempre varrem o bissexual para debaixo do tapete? Olha, na verdade, a bissexualidade, principalmente para os gays, é uma forma de fugir muito do preconceito, sabe? A pessoa que é gay, às vezes, fala que é bissexual para amenizar alguma situação, mas, na verdade, a pessoa é gay, entendeu? E aí, muitas vezes não são levados a sério os bissexuais, porque os gays fazem isso como um método de fugir. Tipo assim, do preconceito, de todo o machismo. E aí o bissexual é meio que apagado, sabe? Tipo, muita gente fala que o bissexual é uma pessoa indecisa, mas não. O bissexual é uma pessoa que é convicta no que ele quer, em que ele tem desejo pelos dois sexos. E é isso. Eu acho que a maior dificuldade hoje no Brasil, acho que no Tocantins também, é as pessoas acreditarem realmente que existe a bissexualidade, entendeu? Tipo assim, o bissexual ele não é uma confusão da cabeça. Não é uma confusão, é uma pessoa que é o que é, gosta dos dois e tá tudo bem, velho. De aceitar isso, pode... É muito mais além do que sexo, sabe? É a pessoa gostar da outra pessoa, pode ser homem, pode ser mulher, e ela se sentir bem e ser feliz. Agora, a gente coloca numa questão mais científica, né? Existe uma escala de Kelsen, acho que é assim que se fala, que é uma escala que você determina do 0, que é o mais hétero possível, e do 6, que é o mais perto do homossexualismo. Então, tem uma escala dentro disso. Então, tem gente que é bissexual, mas sente atração mais por mulheres, tem gente que é bissexual e sente atração mais por homens, tem gente que é bissexual e não pretende casar com homem, tem gente que é bissexual e não pretende casar com mulher. Então, vai esses parâmetros assim, sabe? Eu, geralmente, quando eu quero saber a escala de alguma pessoa, eu sempre pergunto para aquele bissexual, você pretende casar com quem? Se a pessoa falar, eu quero casar com uma mulher, então a pessoa tem a tendência mais para aquele lado. Mas como é que é essa questão, por exemplo, de você sentir atração pelos dois gêneros, por exemplo? É simples, velho. Você sente atração. Sente atração, mas é porque muitas vezes o bissexual às vezes pode ser confundido, por exemplo, com o pansexual. Já é uma outra coisa. Acho que a pansexualidade, ela vai muito mais além do... Acho que ela sente atração... Ela não define. Ela vai sentir atração por qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de identidade de gênero. Pode ser gay, pode ser lésbicas, pode ser... Tipo, qualquer identidade ela vai sentir. Pode ser uma pessoa trans. Então, assim... Tudo engloba o pansexual, entendeu? Todos os tipos de gênero. LGBTQI+, www.tv. Tudo que tá ali jogo dentro. Da velha asterisco 666. Então, ali, tudo que tá ali dentro, o pansexual ele é uma coisa que arredonda tudo, sabe? É a pessoa que vai sentir atração por tudo. Então, o bissexual, ele no caso, ele fica limitado apenas com a questão dos dois gêneros. Sim. O masculino e o feminino. E a bissexualidade masculina, ela é muito apagada, sabe? Porque as pessoas não acreditam realmente que existe a bissexualidade masculina, que um cara não pode sentir atração por homem e por mulher ao mesmo tempo. E o que a gente estava falando com o Trizal é que a bissexualidade feminina, ela é muito erotizada. Que é o seguinte, se você muitos héteros aí vê duas meninas se beijando na balada, vai achar, nossa, normal. Agora, se vê dois caras se beijando, vai achar o quê? Normal. Não, normal. Palmas não. Você vai falar assim... Palmas. No dia que eu não sei teu nome, assim, aí vem umas 10 pessoas assim, o quê? Você vai levar o Fábio no seu podcast? Eu falei, agora é que eu vou levar. Que agora eu vou levar. Eu tenho certeza que agora eu vou levar. Vai causar. Agora vai causar. Agora eu vou levar. Mas, e Palmas é um lugar muito machista, até das mulheres. Tem muita mulher machista aqui em Palmas. Você não tem noção. Palmas é tudo. Nossa, Palmas é uma mistura de tudo. E já teve caso de eu ficar com a menina e a menina falar assim, nossa, você já ficou com um cara, não sei o quê. E falei, já, velho, e aí? Entendeu? Tipo assim, até... Dentro da própria comunidade LGBT, os LGBTs, eles não entendem, às vezes, o que é o bissexual. Não entende, de jeito nenhum. Eles ficam muito em dúvida, né? O LGBT é muito inseguro. Então, assim, se eu for ficar com um cara, ele vai ficar inseguro de eu deixar ele por uma menina,
Se eu ficar com a menina, vai ficar insegura por eu deixar ela por causa de menino. Sim, justamente te perguntando em relação a isso. Os bissexuais, muitas vezes, eles são taxados de que eles são mais propensos, né, a serem mais infiéis pelo fato de terem as duas opções, né, no caso, de terem as duas escolhas. Né, vamos dizer, as duas atrações, no caso, né, nesse sentido. Por que você acha que as pessoas muitas vezes botam essa máscara, né? esse fardo em cima, por exemplo, dos bissexuais, de que eles são mais propensos a serem infiéis? Olha, esse cabeça preconceituosa, desse pessoal que pensa assim, eles imaginam... Os teus haters. Eles imaginam que quando você tem mais possibilidade, mais a possibilidade de você trair, mas isso não depende da possibilidade, depende do seu caráter. Uhum. Você pode ser hétero e ter 1 milhão de possibilidades. Isso vai depender do seu caráter, de traição, de dar confiança pro seu parceiro ou pra sua parceira. Então, assim, às vezes a pessoa bissexual não tem nem tanto, assim, oportunidade de trair, entendeu? Isso depende muito mais do caráter da pessoa do que da questão da sexualidade. Do que da questão da sexualidade. A pessoa pode ser hétero e trair horrores. Entendeu? Então, isso depende muito do caráter. Agora, o que as pessoas imaginam em relação a isso é porque o povo pensa que bissexual é vagabundo, não quer nada, só quer, vou pegar todo mundo, que só cai na oba-oba. rede, jogou a rede assim, o que e cai passou, dentro... Jogou a água e passou o rodo. Mas não é assim não, a gente é seletivo, ixi. Eu quero saber quem é esses haters que tá falando de mim aqui, que Vou entregar nomes, não. Entrega não vou tudo. entregar nomes, não. Eu vou cobrar um pix. Eu vou cobrar deles e teu. Deles pra não entregar o nome deles e teu pra tu descobrir o nome. Aqui em Palmas... Isso é empreendedorismo. É? É empreendedorismo. Não disse empreendedorismo. Não é chantagem, não. É empreendedorismo. Mas, Flávio, me conta. Como que você descobriu a questão da bissexualidade sua? Bom é que tua mãe tá assistindo, minha mãe, né? Tá assistindo aí. Tá assistindo. Oi, mãe. Beijo. Tchau, mãe. Ele tá na TV, mãe. Como é que é o nome dela? Então, Aldenice. Gente, a minha bissexualidade, a minha família, tipo assim, eu fui a primeira pessoa a assumir LGBT, a fazer tatuagem, a colocar pince, então assim, o pessoal já percebeu que eu era meio fora da casinha lá, né? Então o pessoal pensa sempre assim, o que o Flávio vai fazer agora? Qual é a novidade que o Flávio vai trazer pra dentro de casa? Eu cheguei e não falei pra minha mãe não, eu falei pra uma tia minha, né? Falei pra ela que era bissexual. E a minha família é um pessoal bem povo interior, né? E aí eles meio que colocaram meio na minha cabeça que não existia bissexualidade. Não existia. Você era hétero ou você era gay. Sim, então, é justamente aquilo que a gente estava conversando, até mesmo dentro do grupo LGBT, do público LGBT, que tem muito isso. Ou você é uma coisa ou você é outra. O resto da letra ficou com Deus. E aí, tipo assim, a família de parte da minha mãe é indígena. E aí, assim, eles são um pessoal bem tradicional, então... Eles fizeram acreditar que eu tinha que decidir algum lado, sabe? E eu fiquei muito confuso em determinado tempo da minha vida. E aí, quando eu fui morar sozinho, descobri tudo que eu queria, as coisas que eu tinha vontade de fazer e me permitir. E descobri, velho. E eu já sofri, tipo, todo tipo de preconceito que você imaginar. Dentro de igreja, dentro de escola, dentro de trabalho. Das pessoas duvidarem, sabe? Que eu poderia ficar com a menina... que, tipo assim, que eu poderia ter um relacionamento. Então, assim, isso é bem difícil, muito, muito, muito complicado, porque as pessoas não levam a sério sobre sexualidade, sabe? Não levam a sério. Eu não devo nada pra ninguém. Vou ficar escondendo alguém de quê, velho? Se eu gosto, vou fazer o quê? Mas e aí, você é bissexual? Sardinha? Não mexe com isso não, meu filho. Você não tá na casa da LGBT? Não. Em relação à questão da sua descoberta da bissexualidade... Quando que foi o ponto, assim, que você falou, olha, agora eu me considero um bissexual? Eu acho que foi no momento que eu realmente comecei a estudar sobre isso, sabe? A ver muitos podcasts, observar outras pessoas falando que isso não era nenhuma coisa confusa na minha cabeça, que eu poderia ser feliz. Num determinado tempo da minha vida, eu queria escolher casar com homem ou com mulher, casar com alguém, eu queria decidir. Porque não é fácil ser bi. As pessoas colocam muita pressão pra você decidir alguma coisa sobre a sua vida, sendo que você que tem que escolher. O bissexual seria uma pessoa indecisa. É, uma pessoa indecisa. E aí eu falei, véi, eu vou deixar a vida me levar. Se eu conhecer alguém, é o que vai importar. Se eu amar aquela pessoa, se eu tiver com aquela pessoa e ela gostar dela, aquela pessoa gostar de mim, é o que vai me fazer feliz. Então, assim, gênero, identidade, acho que vai ser a menor coisa que isso vai importar, sabe?
Por que muitas vezes as pessoas dizem que a bissexualidade é uma forma do bissexual chamar a atenção? Como assim? Porque as pessoas dizem, né, que hoje, por exemplo, você ser bissexual hoje no Brasil, no mundo, é uma forma de você chamar a atenção, uma forma de protesto, né, de dizer que você é diferente. Olha, eu acho que não seja uma forma de você ser diferente, porque isso aí já começa a ser uma questão excludente, sabe? De excluir. A gente não tá para excluir aqui. A bissexualidade, ela existe. Se a pessoa fala que é bissexual, você tem que acreditar nela. Uhum. Quem é a outra pessoa que vai dizer sobre ela? É a pessoa mesmo. Se ela fala que é bissexual, essa escala que eu te falei, a bissexualidade, ela é fluida. Uma pessoa bissexual, no começo da vida dela, ela pode se apaixonar por homens e ter relações com homens, mas no final da vida dela, ela pode ter interesse de ficar só com mulheres, entendeu? E as pessoas confundem muito a bissexualidade para chamar atenção e tudo mais. É uma coisa muito polêmica, né? Ser uma pessoa bissexual, principalmente homem. As pessoas não levam a sério mesmo, é real. A bissexualidade Não. por acharem que a bissexualidade é uma indecisão da pessoa. Sim, e eu já tive muitos problemas de relacionar com pessoas héteras, com meninas héteras, sabe? Muita dificuldade mesmo, assim. Porque elas acham que muitas vezes ou você é gay ou você é hétero. Elas não confiam, elas acreditam que eu não sou bissexual. Que, Assim tipo, como sua lista de 10 haters que vieram atrás de mim. E assim, Gente, eu queria dizer o seguinte. Vocês não ficam dando hater no Flávio, não. Vocês param com isso. Coisa feia de vocês ficarem dando eu vou hater tomar no um banho de sal grosso quando chegar em casa, vou me abençoar, Volta pra vou igreja, rezar. né? Volta lá pra igreja, que eu acho que tá precisando, viu? Tá precisando. Mas... Rapaz, eu vou te É falar. por isso que você tá lá, né? Você tá precisando É, também, não, né? eu fico... Opa, que vai, meu filho. Mas, Flávio, por que o bissexual hoje, principalmente o bissexual homem, ele é uma figura tão erotizada? Olha, Habla. eu não sou tão erotizado assim, meu Deus, jura? Só é biscoiteiro mesmo. Eu sou só biscoiteiro, só. É biscoito. Mas, assim, o pessoal procura pessoas bissexuais muito pra diversão, sabe? Muito pra participar ali de meio de um casalzinho hétero. Tipo assim, chama uma menina a mais, entendeu? Então, a bissexualidade, a galera que exclui é a mesma galera que coloca fetiche em cima. Tem muito fetiche em cima do bissexual. Ixi, demais. É o que a pessoa mais quer, tipo assim. Um bissexual? Com bissexual. Proposta de casal eu já recebi, tipo... Pra O fazer casal, algumas... por exemplo, casal hétero. Casal hétero, casal gay, casal lésbico. Entendeu? Tipo assim, pra algumas situações assim que eu fico... E aí, tipo assim... Eu sinto que as pessoas não querem nada sério, elas só querem uma diversão, sabe? Então, assim, eu acho assim... Eu não acho tão saudável, assim, pra minha vida isso, entendeu? E quem faz tá tudo bem, sabe? Mas é exatamente isso que fica meio bagunçado. A galera, tipo, vê o bissexual só por uma forma de diversão, não vê que aquilo ali tem uma vida, tem uma pessoa ali que tem uma orientação e ela pode ser feliz com aquilo. E aí as pessoas confundem muito isso. Você falou justamente essa questão, por exemplo, do preconceito, né? Que você já sofreu muito preconceito. Já teve algum momento, assim, por exemplo, da sua vida que você sofreu muito em relação ao episódio de preconceito? Olha, já teve algumas situações, principalmente em religião, que eu falei pra pessoa, né? Você quer mencionar o nome da igreja? Não quero, Deus me livre, não vou falar nome aqui. Menciona, bota da Não vou falar. aqui o nome da igreja aqui. Uma pessoa, vou falar agora, polêmica, pode falar polêmica? Não tem o jurídico mesmo. Onde é que eu olho? Eu olho pra lá, né? Olha pra lá, pra Deus, sei lá pra onde tu olha. Eu Ali, ó, tá lá em cima ali, ó. fui conversar com uma pessoa da igreja, né? Falar assim, olha, a gente é novo, né? Acho que eu tinha 18 anos, não sei. E aí eu fui conversar com essa pessoa, falei assim, velho, eu tô gostando de uma menina. E tô gostando muito dela e quero pedir ela em namoro. Mas as pessoas já sabiam que você era bissexual. As pessoas não levavam a sério minha bissexualidade. E aí, essa pessoa olhou pra mim e falou assim, Flávio, para disso, tu sabe que tu é gay. Assim como os 10 haters que vieram atrás Entendeu? de mim. E aí, tipo assim, a galera tá acostumada a ver meninas se beijando e fetilizar. Tipo, colocar fetiche e tudo mais. Agora, quando vê dois caras se beijando, a galera Não é normal. já fala assim, é gay.
tá ligado? As meninas são uma coisa normal e os homens não. É muito mais fácil. O que já era diferente do que a gente estava comentando, no caso com os meninos do trisal, né? Que já é uma situação um pouco diferente. Porque no caso deles, por exemplo, quando você vê a questão do trisal, o homem, você fala assim, nossa senhora, ele tá com 2 mulheres. Sim. O que já é diferente, por exemplo, de uma mulher com 2 homens. Não é machismo isso aí, não? Considerado meu dicionário, sim. Sim, então, isso é machismo, sim. E a mesma coisa, velho. É a mesma coisa, só o machismo aí reproduzindo. Então, assim, você que é bissexual... Lá, câmera 10 ali. Câmera 10. Câmera 10 ali. Você que é bissexual, não deixa ninguém não deixa falar não deixa. O que você deve fazer, com quem você deve gostar. Seja feliz. Vai ser alegre. Vai beijar na boca, vai fazer tudo. Vai amar, vai fazer um podcast na TV. Se a gente fosse ligar preconceito em palmas, a gente vive, a gente não vai fazer nada aqui. Muito bem. Eu e a minha amiga Tiaga.